O rei-herói Inglis, que dedicou sua vida inteira a construir seu país, agora se aproxima da morte. Para recompensá-lo por suas honrosas conquistas, a deusa Listia aparece e lhe concede um desejo. Nunca tendo conseguido dominar a lâmina, Inglis pede para reencarnar para fazê-lo. Num piscar de olhos, Inglis se vê nascido num futuro distante, como filha da nobre família Eucus. 6 anos depois, Inglis é descoberta como sendo sem runas, incapaz de utilizar as runas que permitem o uso de magia nesta era. Ela é, portanto, inelegível para se tornar uma cavaleira. No entanto, isso se encaixa perfeitamente nos planos de Inglis. Ela decide então tornar-se a escudeira de sua prima, Rafinia Bilford, permitindo que Inglis se concentre em superar seus limites. Para Inglis, os desafios que este mundo familiar mais diferente tem a oferecer são na verdade oportunidades para aprimorar suas habilidades e, quem sabe, tornar-se uma escudeira extraordinária no processo. De repente, uma luz brilhante aparece e uma linda jovem, a divina Alistia, chama seu nome. Eles parecem se conhecer. Inglis diz que esperava vê-la novamente antes de sua morte e ela lhe disse que também queria vê-lo. Alistia o elogia pela forma como viveu sua vida. Inglis diz que não poderia ter fundado o reino sem as bênçãos dela. Alistia o louva, diz que quer recompensá-lo por trabalhar como seu cavaleiro divino e o chama de rei-herói. Ela pede que ele faça um desejo. Inglis lhe diz que se não tivesse sido rei, teria aprimorado suas habilidades e dominado a lâmina. Ele deseja renascer para dominar a lâmina. Alistia lhe diz que seu desejo será concedido. Ela o segura em seus braços e diz que aguarda ansiosamente o reencontro deles, depois que ele renascer. Agora, no futuro, um casal, Serena e Luke, recebem alegremente sua bebê, Inglis. Inglis, o rei, percebe que renasceu, mas fica chocado ao descobrir que renasceu como uma menina. Assim que Serena sai, Inglis resmunga que nem consegue levantar uma espada sendo um bebê. Ela verifica seu poder e fica aliviada por ele ainda estar intacto, pois diz que pode sentir o éter dentro dela. O éter é o fundamento do mundo, e tudo é feito dele. Quem consegue controlá-lo basicamente controla o poder do mundo. Inglis só havia aprendido o básico em sua vida anterior, e está feliz por poder aprender o resto agora. Embora esteja preocupada, ela não consegue mais sentir a Listia. Inglis começa a flutuar no ar, mas é interrompida por uma voz dizendo: "Uma besta de magicita está atacando." Serena abre a porta e fica chocada ao ver sua bebê flutuando, mas Inglis volta para seu berço. Serena se pergunta se está vendo coisas e pega o bebê. Enquanto Serena foge com o bebê nos braços, Inglis tem um olhar satisfeito no rosto, pensando em lutar contra a besta um dia. Uma jovem, Irina, encontra Serena no portão do castelo. Serena pergunta sobre seus filhos, e Irina lhe diz que Rafael está com Rafinha dentro do castelo, um menino de 8 anos. Rafael, o filho mais velho do senhor local, o Duque de Balford, diz à sua mãe Irina e à sua tia Serena que está feliz por elas estarem bem. Irina pergunta como está sua irmã Rafinia, e ele lhe diz que ela está bem. Inglis olha pela janela e vê a besta de magicita, e seus olhos brilham de prazer. Ela pula alegremente nos braços da mãe, assustando a todos. Inglis fica agitada, mal pode esperar para começar a lutar contra as bestas. Serena tenta acalmá-la. As duas mulheres pensaram que ela estava assustada por ser a primeira vez que via uma besta. Elas ficam irritadas enquanto Inglis gritava e arranhava. Serena diz que deseja que a besta desapareça para sempre, e isso deixa Inglis furiosa, que chora alto porque precisa lutar contra elas. Rafael se sente frustrado ao olhar para fora. Ele lhes diz que já recebeu sua runa, mas ainda se sente impotente porque não pode fazer nada além de observar. Runas são a marca de todos os cavaleiros. Elas são necessárias para empunhar artefatos, a arma que pode matar as bestas de magicita. Inglis olha para o artefato, surpresa porque ele não existia antes. Irina diz a Rafael que sua runa é especial, e apenas os poucos escolhidos possuem esse tipo de runa. Ela lhe diz que ele deve sobreviver custe o que custar. De repente, a besta de magicita abre caminho para dentro do castelo. Irina fica gravemente ferida e cai com a bebê Rafinia. Serena pega a bebê dela e entrega Inglis e Rafinia a Rafael. Ela os empurra para fora, diz a Rafael para sair do castelo e saca sua espada para lutar contra a besta. Rafael a informa que a espada é inútil contra a besta, mas Serena diz que só precisa ganhar tempo e pede para ele correr. Serena ataca a besta, mas não é páreo para ela. Rafael coloca os bebês atrás de uma cadeira e corre para ajudar Serena. Ela pede para ele ir embora, mas ele recusa e diz que precisa proteger seus entes queridos. Inglis se senta e admira a coragem dele. Rafael ataca a besta, mas ela quebra os pilares do castelo e atinge ele e Serena. Enquanto ambos desmaiam no chão, a besta tenta acabar com eles, mas Inglis intervém. Ela diz que Rafael é galante e não pode deixá-lo morrer agora. Ela encara a besta sem medo enquanto invoca sua magia. A besta tenta atacá-la, mas Inglis usa o éter de seus olhos para atingi-la e arremessá-la para fora do castelo, matando-a. Ela pula de alegria. Muito orgulhosa de si mesma, Rafael testemunha toda a cena e a encara em choque total antes de desmaiar. Inglis espera que ele pense que foi um sonho quando acordar.
Ela também desmaia porque o corpo de um bebê é muito fraco para o tipo de poder que ela acabou de usar. Inglis acorda enquanto Luke e Serena discutem o evento, e Luke diz que foi bom não ter sido um prisma, pois teria destruído a nação inteira. Inglis está satisfeita e mal pode esperar para enfrentar um prismo. 5 anos depois, Inglis é agora uma jovem garota. Ela se admira no espelho e pensa que renascer como menina é uma coisa boa. Irina e Serena a interrompem e dizem que ela ama espelhos demais. Ela corre para encontrar uma Rafinha de 5 anos. Inglis cumprimenta Irina educadamente. Irina se pergunta como Inglis tem 5 anos e pergunta a Serena o que ensinaram à criança. Rafinha diz a Inglis que elas devem treinar duro hoje. Mais tarde naquele dia, no campo de treinamento, Rafinha tenta praticar com uma espada de madeira, mas cai de cara no chão. Inglis vai ajudá-la e lhe diz que ela precisa observar como os cavaleiros fazem, e elas olham para Rafael praticando. As duas garotas observam com admiração, enquanto Rafael, agora com 13 anos, pratica sua esgrima com tanto valor. Inglis o admira e espera lutar com ele um dia. Luke e Rafael estão conversando após o treino dele quando uma voz os interrompe. Um homem chamado Hambok entra com sua equipe, a Companhia Hambok, e Luke o cumprimenta, informando aos cavaleiros que a Companhia Hambok se juntará a eles para um duelo simulado. Rafinha diz que ouviu que mercadores são sempre atacados por bestas de Mardicita, e Inglis diz animadamente que eles têm sorte, o que confunde Rafinha. Ela continua a dizer a ela que os mercadores treinam com os cavaleiros também, para que possam se defender. Hambok apresenta seu filho Raul, e Luke lhe diz que Raul tem a mesma idade que Rafael. Rafael se apresenta a Raul, e eles apertam as mãos. O duelo começa, e todos ficam surpresos, porque Raul parece ser forte. Ele já venceu 10 pessoas no duelo. Raul começa a provocar os cavaleiros com um olhar presunçoso no rosto. As garotas ficam decepcionadas com a atitude dele. Hambok afirmou que ele ficou forte lutando contra a besta enquanto viajava para o comércio. Inglis não acredita e diz que é óbvio que ele está usando algum tipo de magia. A verdade era que Raul estava na verdade usando mana, uma forma fraca de éter, para lutar. Inglis percebe que ele estava usando um truque barato, uma magia de amarração, para deixar seu oponente mais fraco toda vez que olhavam para seus olhos. Ninguém percebe isso, e Inglis pensa que as pessoas desta época perderam seu conhecimento sobre o conceito de magia. Raul continua a lutar contra os cavaleiros usando magia. De repente, ele atinge um cavaleiro, e a espada de madeira voa em direção a Rafinha. Mas Inglis a pega a tempo de salvá-la, e Rafael a agradece. Raul continua a provocar os cavaleiros, deixando Luke furioso. Rafael diz a Raul que vai lutar com ele, e ele concorda, mentindo que espera que tenham uma disputa justa. Inglis está farta e explica a Rafael que Raul pode estar usando algum tipo de truque. Ela pede para ele lutar sem olhar nos olhos dele. Rafael concorda. Rafinha está preocupada com a luta, mas Inglis a tranquiliza, dizendo que ele ficará bem. Rafael ataca Raul sem olhar para o rosto dele, e todos aplaudem enquanto ele o supera. Mas Rafael não vê a parede à sua frente e bate nela. Raul entra feliz, o finaliza e vence. Raul o provoca após o duelo e Rafinha cai no chão chorando. Inglis a consola e vai vingá-lo. Raul continua a provocá-lo na frente de todos, deixando Rafael envergonhado. Inglis intervém e o desafia. Raul zomba dela e diz que não pode lutar com uma garotinha. Ela sussurra e ameaça expor o uso de magia dele aos outros, e ele aceita lutar com ela com raiva. Luke e Rafael tentam dissuadi-la de lutar, mas ela diz ao pai que se ele não a deixar, ela o denunciará a Serena por comprar um vaso novo, e ele concorda imediatamente. Enquanto se enfrentam, Raul usa a magia como de costume, mas Inglis enfraquece a magia usando o éter que envolve seu corpo. Depois de dissipar a magia, ela decide lutar com ele sem sua magia, apenas com suas habilidades puras. Eles se enfrentam, mas Inglis o vence facilmente, mesmo com os olhos fechados, surpreendendo a todos. Luke está emocionado, pois pensa que sua filha é um prodígio. Raul desiste e a multidão explode em aplausos enquanto todos correm para abraçá-la. 6 anos depois, Rafinha e Inglis têm seu batismo para obter suas runas em preparação para se tornarem cavaleiras. As runas são divididas em categorias: especial, maior, normal e menor. No dia do batismo, Rafinha fica animada e começa a tagarelar enquanto coloca a mão dentro da caixa, mas sua mãe a repreende. Rafinha recebeu o Arco de Luz, uma runa maior, o que agrada seu pai. Ela pula de emoção, mostrando a Inglis. Agora era a vez de Inglis, e Rafael tinha certeza de que ela receberia uma runa maior, ou até mesmo uma especial. Inglis esperava que não, pois se lembrou do que sua mãe lhe disse. Serena esperava que Inglis não recebesse uma runa especial, porque ela seria forçada a viver sua vida em prol dos outros. Inglis diz que também sente o mesmo, deixando sua mãe feliz. Ela pensa em como a caixa funciona para dar runas às pessoas. Ela explica que as pessoas deste mundo esqueceram como controlar mana. Então, a runa as ajuda a despejar a mana em um artefato e empunhá-lo. Inglis tira as mãos e anuncia alegremente a todos que não recebeu nada, para o choque deles, mas não recebeu a runa porque usa éter, uma forma superior de magia, e não mana. A verdade é que, quando a máquina tentou imprimir mana nela, ela a desviou usando éter.
Luke está decepcionado, mas Serena está satisfeita. Ela pediu desculpas ao pai, mas ele lhe disse que estava tudo bem. Inglis então lhes diz que se tornará a escudeira de Raffinia. Ela diz que mesmo sem um artefato, ela a protegerá. Inglis está nas nuvens porque pode treinar livremente e fazer o que quiser. Todos ficam tão tocados por sua oferta. Mal sabem eles que tudo faz parte do plano dela. Uma noite 6 anos depois, chove fluxo prismático, um tipo de chuva arco-íris que transforma animais e plantas em bestas de olhos mágicos, e às vezes no rei arco-íris Prismur, o mais poderoso deles. O Prismur é tão poderoso que pode nivelar uma nação sozinho. Naquela noite, enquanto chove, Raffinia e Inglis, agora com 12 anos, caminham por uma rua enquanto conversam sobre caçar bestas. Inglis se pergunta quando poderá lutar contra um Prismur, pois está cansada de lutar contra bestas de Madicita. Raffinia lhe diz que ninguém vê um Prismur há mais de 20 anos, e Inglis a informa que eles foram vistos em outros países. Ela diz que deseja poder viajar para lá. Inglis está ansiosa para saber se é possível para alguém além do Cavaleiro Sagrado derrotar um Prismur. Raffinia lhe diz que ela é muito radical. Inglis olha para cima e grita para a chuva para lhe dar bestas de olhos mágicos mais fortes, ou um Prismur. Raffinia lhe diz que acha estranho uma garota sem runa ser tão forte. Inglis lhe diz que esse é o segredinho delas. Na manhã seguinte, a chuva para, e enquanto a dupla olha à vista de uma torre, uma grande montanha flutuante, a Highland, passa. A Highland é o lar de pessoas chamadas Highlanders. Eles são os produtores dos artefatos, e, em troca, os habitantes da superfície os pagam com muitas colheitas e materiais. Inglis olha para a Highland e aponta que ela não existia em sua vida passada. Ela também se pergunta o que aconteceu com o Reino de Silva. Ela procurou em muitos livros, mas não conseguiu encontrar respostas. Raffinia inclina a cabeça como se estivesse em oração, em frente a Highland. Inglis pergunta por quê, e ela diz que se fizerem um desejo na frente dela, ele se tornará realidade. E ela lhe diz para tentar. Inglis não acredita, mas vai em frente e faz um desejo. Raffinia diz que desejou que Rafael estivesse saudável na capital. Inglis deseja em voz alta que um inimigo digno apareça. Raffinia aponta que ela tem a alma de um senhor da guerra. E Inglis diz que sim, ela tem. Raffinia lhe diz que ela deveria ter desejado um namorado, embora ela não aceitará nenhum namorado para ela, exceto Rafael. Naquela noite, Inglis está toda arrumada, e ela se admira no espelho como de costume. Raffinia invade e a olha com espanto. Elas conversam e se elogiam. Inglis a olha com orgulho, toda crescida, sentindo-se como uma mãe. Enquanto caminham para a festa, Raffinia informa que um inspetor da capital virá esta noite, e ele será acompanhado por um Highlander. Ela diz que o inspetor vem a cada 2 ou 3 anos, mas esta é a primeira vez que um Highlander o acompanhará. Inglis acha isso suspeito, e pensa que os Highlanders podem estar tentando se livrar da realeza e governar sozinhos. Ela interrompe seus pensamentos e diz a si mesma para não cair em velhos hábitos. Inglis olha para cima e vê todos a encarando. Ela fica envergonhada e corre para segurar Raffinia em busca de apoio. Ela diz que os olhares das mulheres não a incomodam, mas ela odeia os olhares dos homens. O Duque de Beaufort entra e elogia as garotas, então as apresenta a Leon, um cavaleiro sagrado que serve com Rafael. Eles conversam sobre Rafael e então um homem os cumprimenta. O Duque o apresenta como Lord Shione, o inspetor. Ele também apresenta o enviado da Highland, e para o choque das garotas, acaba sendo Raul. Elas o cumprimentam, mas Inglis tem uma sensação estranha sobre ele aparecer como um enviado. Ele percebe a confusão delas e mostra um sinal no rosto para provar que é um Highlander. Ele não nasceu Highlander. Ele lhes diz que deu quase todo o seu dinheiro para as Highlands e ganhou cidadania. Raul diz que lhe custou muito, mas um Highlander tem mais poder do que qualquer nobre na superfície, então valeu a pena. Inglis diz que não está preocupada com tudo isso. Raul pergunta o que ela quer enquanto a encara com desejo, deixando-a desconfortável. Ela lhe diz que só se importa em aprimorar suas habilidades, e ele ri dela dizendo que ela não tem runa. Leon os interrompe e diz às garotas que quer lhes mostrar um artefato supremo, a Ameaça Hyrule. A Ameaça Hyrule são aqueles que podem se transformar em artefatos e é usada apenas por aqueles com runas especiais. As garotas estão animadas. Enquanto caminham, elas discutem Raul e sua atitude. Leon diz que a maioria dos Highlanders é assim, e eles sentem que os habitantes da superfície estão abaixo deles só porque produzem os artefatos. Leon diz que é melhor apenas bajulá-los e lamber suas botas. Raffinia o repreende e diz que um cavaleiro sagrado não deveria falar assim. Leon pede desculpas por dizer isso, e Raffinia diz que sente muito por ter falado fora de hora. Elas chegam a uma fonte e veem uma linda jovem, Eris. Leon lhe diz para entrar na festa, mas ela o recusa. Leon lhe diz que veio com a família de Rafael que queria conhecê-la. Ele apresentou as garotas, mas de repente Eris o esbofeteou com raiva, deixando as garotas em choque. Ela então se afasta deles. As garotas ficaram confusas e perguntaram se tinham feito algo, mas ele disse para não se incomodarem. De repente, ouviram um grito alto e correram de volta para dentro para ver uma mancha queimada no chão. O Duque diz que Lord Shione foi morto. Raul diz presunçosamente que o matou por não respeitá-lo. Uma jovem cavaleira continuou chorando, enquanto lhes dizia que era culpa dela. Ela disse que Raul lhe disse para ir ao quarto dele, mas ela não sabia o que dizer.
Então Lord Shuni tentou intervir, mas Raul atingiu com fogo. Inglis percebe que os Highlanders devem ter ensinado Raul e aprimorado sua magia. Enquanto Leon cobre o corpo, Raul lhe diz para informar a capital que Shuni ficou doente e morreu. Leon diz que nem mesmo o rei do país pode dizer uma palavra contra um Highlander. Então eles seguirão com a história. Raul disse ao Duque para enviar a cavaleira ao quarto dele, ou ele o culparia por matar Shione. Inglis o repreende e concorda em substituir a cavaleira, contanto que ele deixe todos os outros em paz. Ele lhe diz para encontrá-lo em sua mansão sozinha. Ele está feliz por finalmente ensinar uma lição a Inglis. Mais tarde naquela noite, a caminho de ver Raul, ela encontra Eris. Eris lhe pede para fugir. Ela diz que não pode deixar nada acontecer com a prima de Rafael. Inglis a agradece e diz que pode lidar com ele. Eris diz que vai resolver, mas Inglis recusa. Então, Eris saca sua espada e lhe diz para não dar um passo. De repente, Inglis começa a rir, chocando Eris. Ela está na verdade muito animada para lutar contra uma ameaça Hirul. Eris fica perplexa e pensa que a garota deve ser louca. Eris a ataca, mas Inglis facilmente a vira. Elas continuam a lutar, e Inglis acha o poder dela impressionante. Eris lhe pergunta por que ela parece feliz, e ela diz que gosta de lutar com pessoas fortes. Eris fica surpresa que uma garota sem runa possa lutar com ela. Eris usa seu poder, e ele quebra com a espada de Inglis e corta um pouco o braço dela. Inglis ainda está gostando da luta, mas Eris começa a se desculpar por tê-la cortado. Inglis se pergunta o que fazer para que a luta possa continuar, então ela pergunta se Eris consegue sentir mana. E Eris diz que sim. Então Inglis transforma seu éter em mana, apenas para mostrar a ela que são iguais. Eris fica chocada e se pergunta como uma garota sem runa tem mana. Ela percebe que Inglis nunca precisou da ajuda dela, então ela lhe diz para ir em frente e encontrar o Highlander, deixando Inglis em choque. Enquanto se arrepende de mostrar seu poder, ela continua implorando a Eris para lutar com ela. De repente, algo com raios arremessa Eris contra uma árvore, chocando a dupla. Eris grita e Leon aparece. Inglis pensou que Leon estava lá para impedi-las de atacar Raul, mas ele lhes disse que era o oposto. Leon lhes disse que os Highlanders estão fora de controle, assim como o que Raul fez com Shione. Ele diz que é seu dever proteger as pessoas, mas se sente fraco quando se trata de Highlanders. E isso o deixa doente, diz Eris. Mas eles precisam da ajuda dos Highlanders para os artefatos, então não tem escolha. Leon diz que sabe, e é por isso que ele se juntou à Brigada da Corrente de Sangue, uma organização guerrilheira anti-Highlander. Eris lhe diz que os Highlanders destruíram alguns países porque a Brigada da Corrente de Sangue matou um dos seus. Leon lhe diz que o objetivo deles é transformar seu sangue em correntes e derrubar a Highland na Terra. O objetivo é roubar a tecnologia dos artefatos e espalhá-la, para que os Highlanders parem de exercer seu poder sobre a superfície. A brigada tem tentado recrutar Leon, mas depois do que Raul fez, ele decidiu se juntar a eles. Leon diz que eles precisam de uma ameaça Hirul, e por isso ele precisa levar Eris com ele, mas Eris recusa, dizendo que lutar contra os Highlanders só trará caos. Ele convida Inglis, mas ela o recusa, dizendo que não está interessada em lutar por justiça, mas que ficará do lado de Eris, apenas porque poderá lutar com ele. Ela lhe diz que terá que passar por ela para chegar a Eris. Leon ativa sua runa, e Eron avisa Inglis para ter cuidado, pois seu artefato é de alta patente e cria feras de raio. Ele ordena que algumas das feras persigam Eris enquanto ele lida com Inglis. Como Eron está ferido, ele tenta distrair Inglis para que possam pegar Eris. Inglis o ataca, mas Eris usa sua espada para enviar raios e explodi-lo. Eris a avisa que as feras de raio explodem quando atingidas com força, então ela precisará atacá-las à distância. Leon ataca Eris e a provoca. Inglis ativa o éter e atinge o monstro de raio com uma força massiva, e ele explode, mas enquanto a poeira baixa, eles a veem ainda de pé, e até sorrindo. Inglis percebeu que só precisava construir sua defesa tão forte que a explosão não a machucasse, mas tinha que ser rápida, pois não durava. Eris grita com ela, mas Inglis lhe diz que esse método é mais rápido, enquanto ela acaba com todas as feras, e Eren a elogia. Leon fica impressionado e lhe diz que seu poder pode ser páreo para o de um monstro, como o Prismur, e Inglis pula de excitação, dizendo que é o sonho de sua vida lutar contra um, deixando-os em choque. Ele a elogia e diz que encontrou o ponto fraco na técnica que ela acabou de usar. Ela pergunta o que ele quer fazer em seguida, e ele tenta ativar o artefato novamente, mas Inglis o impede, batendo o pé. Ele foge, tentando ativá-lo novamente, mas ela agarra seus dois braços e o joga, mas de repente Rafinha cai de uma janela da mansão de Rawle, e um Magicite gigante a segue. Inglis corre para salvar Rafinha porque fez uma promessa de que sempre a protegeria. Ela atinge a fera e ela recua. Ela perguntou o que a garota estava fazendo lá dentro, e Rafinha disse que veio ajudar, mas Rawle começou a se transformar em um Magicite. Todos ficam surpresos que um humano tenha se transformado em Magicite, porque a chuva de fluxo de prisma não afeta humanos. Leon lhes mostra um frasco e diz que drogou Rawle com pó de prisma, feito de fluxo de prisma condensado e criado pela brigada. Ele lhes diz que é inofensivo para as pessoas da superfície, mas transforma os Highlanders em Magicite, e não há cura. Leon lhes diz para darem um jeito nele, e parte com suas feras de raio, em uma enorme explosão.
Inglis quer lutar contra o monstro usando um golpe de éter, mas ela se preocupa que isso possa destruir parte da cidade, enquanto ela sobe ao céu e vê um terreno fora da cidade, perfeito para um ataque. O Duque e seus cavaleiros se juntam a eles, enquanto ele abraça sua filha e se desculpa por tê-los deixado sozinhos. A fera Magicite grita o nome de Inglis. Os cavaleiros tentam atacá-la, mas Inglis os impede e diz que Ares fará isso, o que confunde Ares. Ela arrasta Ares pela mão e lhe diz para seguir seu movimento. Elas correm em direção à fera e a chutam para fora da cidade, chocando a todos. Inglis começa a aplaudir e elogiar Ares. Ela está confusa e, como diz, não é poderosa o suficiente para chutar algo tão longe, mas Inglis rapidamente fecha sua boca. Quando deixaram os outros, Ares perguntou por que ela fez aquilo antes, e Rafinha disse que Inglis lhe contou que se as pessoas soubessem que uma pessoa sem runa poderia matar feras, isso causaria o caos. Inglis sorriu, sabendo que era uma mentira. Ela só não queria que ninguém a fizesse proteger a cidade. Inglis pergunta se a fera é tão forte quanto Prismur, mas Ares lhe diz que não. Inglis menciona que precisa derrotá-la em um único golpe. Se ela quer calcular se está pronta para lutar contra um Prismur, ela se abaixa e reúne éter em suas mãos. Usa-o para criar um golpe de éter e mata a fera em um único golpe. Ares fica pasma, e Rafinha a aplaude. Inglis cai no chão, cansada porque seu corpo ainda não é forte o suficiente para suportar seu poder. As duas garotas se juntam a ela, e ela diz que Rafinha estava certa sobre desejar nas Terras Altas. Na manhã seguinte, Ares lhes promete que contará à capital sobre a traição de Leon, e promete não mencionar a cidade delas, Ymir. Rafinha lhe agradece e Inglis pede para ela também alegar que matou a fera. Ares concorda, mas diz a Inglis que ela terá que pagar sua dívida algum dia. Enquanto Ares parte, Inglis pergunta por que ela ficou brava no dia em que Leon as apresentou. Ares, um pouco desconfortável, diz que não pode contar ainda e que ela descobrirá sozinha um dia, e as deixa. 3 anos depois, as garotas agora têm 15 anos. Rafinha e Inglis praticam suas habilidades. Inglis a elogia e diz que ela está ficando mais forte e vale a pena desviar, e Rafinha se sente um pouco alfinetada. Mais tarde naquele dia, Rafinha e Inglis se despedem de seus pais. Elas estavam partindo para a capital, Kiril, para se matricular na Academia de Cavaleiros. O Duque diz a Inglis para cuidar de Rafinha e sussurra para ela, dizendo para afastar os garotos. A viagem para Kiril deve levar um mês. Um dia, a dupla para em uma cidade, Nova. Enquanto comem em um restaurante, a proprietária lhes diz que desde o ano anterior, quando um Highlander assumiu Nova, as coisas melhoraram muito desde que eles assumiram. As garotas pediram e comeram muita comida. Inglis informa a Rafinha que elas precisam limitar o que comem, pois estão ficando com poucos fundos. Rafinha fica chocada porque elas só saíram de casa há 10 dias. A proprietária lhes pede para irem ao castelo e conseguirem trabalho. Ela diz que o castelo está contratando cavaleiros para lutar contra feras Magicite. As garotas ficam felizes, pois o trabalho é perfeito para elas. Mais tarde naquela noite, elas relaxam em uma fonte termal no castelo, enquanto discutem o exame de contratação que fizeram mais cedo naquele dia. Elas só tiveram que lutar algumas noites. O castelo também lhes ofereceu bons quartos. Inglis está um pouco preocupada, mas não conta a Rafinha quando ela pergunta. Ela está preocupada que o fluxo de mana pareça estranho, como se uma pequena quantidade estivesse sendo drenada de debaixo dos pés das pessoas. Rafinha se oferece para esfregar suas costas, mas acaba provocando-a sobre seu busto e bumbum. Enquanto ela agarra o busto de Inglis de forma brincalhona, elas são interrompidas por uma mulher deslumbrante, e as garotas ficam surpresas ao ver o sinal Highlander em sua cabeça. Ela se apresenta como a magistrada de Nova, Sailin. As garotas ficam surpresas, e Rafinha se desculpa por invadir a fonte termal. Ela lhes diz que está tudo bem e que ela também queria conhecê-las. Elas são interrompidas por 3 crianças, Rino, Miyumi e Chico, que perguntam a Saline se podem tomar banho. Uma mulher mimosa entra de repente e tenta levá-los, mas Saline lhe diz para deixá-los, e a agradece por sua ajuda. Mais tarde, Saline diz a Rafinha e Inglis que as crianças são órfãs, e ela não pode deixá-las na rua, e Rafinha a elogia. Inglis perguntou a ela sobre a mana, e ela lhe disse que não sabia de nada. Inglis espera que haja uma pessoa poderosa no subsolo, drenando a mana para que ela possa lutar contra eles. Saline lhes diz que precisa da ajuda delas para resolver um problema, e elas concordam. Ela lhes diz que mandou embora os cavaleiros que trabalhavam para o antigo governante, porque estavam se tornando violentos com os moradores e agora parecem estar planejando algo. Na manhã seguinte, ela as leva ao esconderijo deles. Um homem sai para cumprimentá-las, e Salin o apresenta como Hawker, o último comandante dos cavaleiros. Os homens de Hawker a cercam enquanto ele provoca Salin. Rafinha dispara seu touro de luz para o céu, e Hawker fica surpreso que elas vieram com uma runa maior. Uma jovem Sistia Ruge atira com o arco de luz de Rafinha e desce para se juntar a elas. Inglis percebe que ela é uma ameaça a Hyrule, e ela sorri feliz. Hawker dá ordens, e seus homens atacam. Inglis os repele enquanto contempla felizmente lutar contra uma ameaça a Hyrule. Ela diz a Rafinha para proteger Sailin enquanto ela lida com Sistia. Rafinha lhe diz que ela deve estar se divertindo, pois está sorrindo de orelha a orelha. Sistia lhe diz que ela não tem chance. Inglis converte éter em mana, mostrando seu poder. Sistia e Sailin ficam espantadas.
Hafnia usa seu arco de luz para fazer chover flechas de luz sobre os cavaleiros. Sistia e Inglis se preparam para lutar, pois concordam mutuamente que estavam entediadas sem bons inimigos para combater. Sistia acha muito pirralha, enquanto Inglis parece estar se divertindo. Ela lhe diz para sacar sua espada, mas Inglis lhe diz que não há necessidade. Elas se enfrentam, mas Sistia rapidamente percebe que Inglis é muito poderosa e se move rápido. Inglis rapidamente a alcança e a atinge com um golpe poderoso. Sistia se levanta novamente, e Inglis percebe que ela é poderosa por suportar o golpe. Sistia pergunta por que ela trabalha para um Highlander, e Inglis lhe diz que está apenas trabalhando por um pouco de dinheiro, para continuar seu caminho. Ela diz a Sistia que não acha Selin má, e Sistia lhe diz que ela precisa olhar além da superfície. Inglis menciona que suspeita de algo sobre a Mana, e pergunta a ela, mas ela se recusa a responder, e lhe diz para descobrir por si mesma. Inglis diz que não está interessada em bancar a heroína. Sistia fica brava e pergunta o que é poder sem justiça, mas Inglis apenas encolhe os ombros e diz que ela se diverte deixando Sistia enfurecida. Ela a ataca usando mana, criando um buraco dimensional e passando sua lança por ele. Inglis desviou do ataque rapidamente, e Sistia a elogiou. Ela então criou múltiplos buracos e atacou Inglis, mas ela desviou rapidamente dos ataques. Inglis agarra a lança, parando o ataque. Mas era uma armadilha, pois Sistia envia seus pés por outro buraco, desequilibrando-a. Inglis fica surpresa. Ela também pode usar seu corpo nos buracos, mas ainda está gostando do duelo delas. Ela tenta atacar novamente, mas Inglis usa Éter e a atinge com um golpe poderoso, enquanto ela cai derrotada e envergonhada. Nesse momento, Hafnia entra, e Sistia agarra seu pescoço e pede a Inglis para soltá-la. Inglis lhe diz para ir. Enquanto ela parte, Inglis a informa que da próxima vez que se encontrarem, ela pode correr ou fazer o que quiser, mas será morta da próxima vez que tocar em Hafnia. Sistia pergunta seu nome e Inglis lhe diz. Ela também se apresenta e parte. Inglis vai verificar Hafnia. Lá fora, os cavaleiros foram capturados. No dia seguinte, Cillian agradeceu pela ajuda. Inglis pergunta se os cavaleiros serão executados, ela lhes diz que não, e diz que os deixará trabalhar para elas se decidirem mudar. Hafnia lhe diz que ela é muito boazinha. Mais tarde, Mimosa lhe serve um chá agradável, e elas conversam enquanto desfrutam do chá. Mais tarde, Selene as leva a um lugar sob o castelo. Elas ficam surpresas ao ver grandes círculos mágicos drenando a mana. Selene lhes diz que é um círculo de levitação, o núcleo das terras altas, e que ele absorve mana da área circundante e separa a terra do chão para o céu quando absorve o suficiente. Ela diz que se tornará uma nova terra alta. Inglis se lembrou do que Sistia lhe disse, e percebeu que era isso que ela queria dizer. Hafnia pergunta o que aconteceu com as pessoas que vivem aqui agora. Selene lhe diz que eles partirão ou se tornarão escravos. Ela as informa que pretende implorar aos superiores para que aqueles que vivem aqui possam ficar livremente. Quando a cidade subir, ela diz que lutará contra os Highlanders se for preciso. Hafnia pergunta por que ela está lhes contando, e Salim lhes diz que queria que alguém a perdoasse e que se sentia culpada por estar ali, o que significava que a cidade seria destruída um dia. Ela pergunta a Hafnia o que ela achava disso, mas Hafnia passa a pergunta para Inglis. Inglis diz a Hafnia para fazer uma escolha. Ela lhe diz que irá com o que ela escolher, pois ela mesma não se importa muito com a justiça. Hafnia diz a Ceylan que acredita nela e que pode chamá-la para ajudar a lutar, assim que a Terra levantar voo. Ceylan a abraça e agradece, e ela pisca para Inglis e lhe diz que foi isso que ela escolheu. Inglis diz que está tudo bem, e que se as coisas correrem bem, elas podem lutar contra um exército Highland. Naquela noite, Selene tropeça nos campos e se transforma em um Magicite. Elas ouvem a explosão e correm para fora para ver um Magicite gigante. Elas ficam chocadas ao ver que é Salon. Hafnia se pergunta como, e Inglis lhe diz para lembrar o que aconteceu com Hal. Inglis se pergunta onde ela foi drogada. Nesse momento, Mimosa ri maldosamente no topo do castelo, e Inglis se lembra que foi no chá de mais cedo. Mimosa diz que os Highlanders mataram seu filho, e essa era sua vingança. A fera Magicite a explode até a morte. Os cavaleiros tentam atacá-lo, mas Inglis lhes diz para evacuarem o castelo e deixarem a fera com ela. Inglis diz a Rafinha para impedir que a fera dispare mais raios. Ela corre em direção à fera, chamando Salim e esperando que ela pare, mas ela tenta disparar raios. Hafnia atira a flecha de luz e a bloqueia. Ele tenta atirar outra, mas Inglis atinge a fera na cabeça. Ele atira um raio em sua direção, mas ela o deflete usando o éter. Sistia aparece e se junta ao ataque. Ela tenta matá-lo, mas Inglis a impede. Ela percebe que está com a brigada e a culpa por ter dado o pó de prisma a Mimosa. Uma voz as interrompe e lhe diz que todos os membros sempre carregam o pó. Inglis se vira para ver um homem mascarado. Ele lhe diz que não tem nome e que é o líder da brigada. Ele diz que eles estão ali para matar o Highlander, e Inglis lhe diz que não permitirá que ele machuque Ceylan.
O Homem Mascarado tenta matar a fera, mas Inglis o atinge. Ela percebe que ele é muito poderoso. Eles começam a lutar um contra o outro, movendo-se tão rapidamente. Inglis aproveita a experiência e deseja que pudessem fazer isso por muito tempo. Sisha tenta matar a fera, mas Raffinia atira nela. Nesse momento, Rino, Miyumi e Chico chamam Salim chorando. Ela estende as mãos para liberar feijões, mas se detém. Ela então tenta se matar, mas Inglis a impede enquanto Sistia a repreende. Ela lhe diz que não pode deixar Salim morrer. E ela diz ao Homem Mascarado que quer tentar algo. Além disso, ela lhe diz que se ela falhar, eles podem matar a fera. O homem faz um acordo com ela e lhe diz que quando a luta terminar, ela deve deixar a cidade. Ele também lhe diz que pretende destruir o círculo de levitação e ela não pode interferir. Inglis concorda. O homem diz a Sistia para distrair a fera, e Inglis diz a Raffinia para ajudá-la. Ela fez Inglis prometer que salvaria Acilin. Enquanto a dupla distraía a fera, Inglis converteu todo o seu éter em mana e o usou para congelar a fera. Ela cai no chão, completamente exausta. Ela se pergunta como tirarão a fera da cidade, e o Homem Mascarado se oferece para ajudar. Ele usa éter para transformá-la em uma miniatura. Inglis fica surpresa que ele seja um cavaleiro divino. Ela diz que a bênção da deusa Lastia é necessária para criar um, mas ela não assentiu neste reino. Ele lhes entrega a fera em tamanho miniatura e lhes diz que drenou todo o seu poder, mas será impossível devolvê-la ao seu tamanho original. Inglis lhe diz que ela não teria sido capaz de fazer o que ele acabou de fazer. Ele lhe diz para deixar a cidade como prometido. Raffinia lhe pergunta o que aconteceria com as pessoas na cidade, e ele a informa que seus únicos inimigos são os Highlanders. Na manhã seguinte, Rino, Miyumi e Chico se despedem de Selene em lágrimas, e Inglis lhes prometeu que Selene voltaria um dia. No caminho, a fera em miniatura continuava fazendo cócegas em Inglis, enquanto pulava para dentro e para fora de seu busto, e Raffinia a provocava sobre isso. Raffinia sugeriu que a chamassem de Lin. Raffinia suspira, confusa, enquanto diz a Inglis que não sabe quem estava certo ou errado com o que aconteceu em Nova. Ela gritou de frustração. Ela pergunta a Inglis como isso não a incomodava, e Inglis diz que ela só pensa em ficar mais forte e não se importa com mais nada, e elas continuam a discutir enquanto partem. Em seguida, a dupla para na Catedral de Almon. A dupla é vista dentro da catedral olhando para um Prismer congelado, enquanto os olhos de Inglis se iluminam de excitação. O Prismer foi derrotado há muito tempo. Eles congelaram, mas não conseguiam se mover, então a catedral foi construída para vigiá-los. Inglis se perguntou animadamente se poderiam derretê-lo para que começasse a se mover. Raffinia a repreendeu, dizendo que ela poderia ser presa por dizer coisas assim. De repente, um soldado as chama, assustando Raffinia. Ele lhes diz que elas devem permanecer lá dentro, pois feras Magicite estão atacando a cidade. Inglis fica animada e corre para fora para se divertir. Raffinia se pergunta por que ela está excessivamente animada hoje. Quando Inglis chega lá fora, ela vê que a cidade está sendo invadida por feras Magicite, e seus olhos brilham de excitação. Uma das feras voa em sua direção, mas uma jovem, Leona Ulfa, salta e a mata. Leone a repreende por tentar lutar contra a fera sem uma runa. Inglis pensa que com as habilidades da garota, ela deve ter passado muito tempo treinando, e percebe que ela tem uma runa maior. Leone golpeia as feras com seu artefato rapidamente, enquanto Inglis admira sua técnica. Uma das feras tenta atingi-la com um raio, mas ela planta o artefato enquanto ele cresce e bloqueia o raio. Inglis a ajuda, e elas derrotam a fera. Ela continua derrubando-os do céu e Leon os golpeia por baixo. Elas se elogiam depois de terminarem. Inglis se apresenta e Leon faz o mesmo. Inglis se pergunta de onde ouviu o nome Ulfa. Elas apertam as mãos e decidem trabalhar juntas, enquanto atacam e abrem caminho pela cidade, matando as feras Magicite. Uma das feras tenta atacar Leon por trás, mas Raffinia a mata. Inglis apresentou Leon, e Leonie a agradeceu. Raffinia se apresentou a Leonie. Leonie percebe que ela é irmã de Rafael, e Inglis nota a mudança em sua expressão. Um cavaleiro as agradeceu pela ajuda e se ofereceu para recompensá-las, mas ele disse apenas Inglis e Raffinia, pois chamou Leone de um clã de traidores. Raffinia objetou e disse ao cavaleiro que Leone ajudou. Ele lhes disse que ela era irmã de Leon Olfa, um cavaleiro sagrado que traiu o país. As garotas perceberam de quem o cavaleiro estava falando. Raffinia lhe diz que elas não precisam de sua recompensa, e faz piadas sobre ele. Nesse momento, uma máquina voadora pousa, e um Rafael de 23 anos desce com uma jovem, e o cavaleiro lhe fala sobre Leonie. Rafael o repreende por falar dela daquele jeito. Raffinia corre feliz para abraçar seu irmão e Inglis o cumprimenta enquanto o admira. Rafael a olha. Hipnotizada, a jovem com quem ele veio o provoca. Ele as apresenta a Ripple, uma ameaça Hyrule. Ele lhes diz que deveriam conversar durante uma refeição, e Inglis pula de excitação. Enquanto comiam, as garotas o atualizaram com todas as suas histórias. Rafael não consegue acreditar que elas sobreviveram ao encontro com o líder da brigada. A Cutilin também se junta a elas na mesa, e ela pula no colo de Leon. Elas continuam a falar sobre o que o cavaleiro disse a Leon. Ela lhes diz que ele foi o primeiro cavaleiro sagrado da cidade e eles tinham orgulho dele, mas ele matou um Highlander e também um inspetor.
Inglis e Rafinha ficam surpresas. Essa é a história que foi contada ao público. Leonie fica surpresa e pergunta se elas conheceram o irmão dela. Rafinha lhe diz que Leonie não é uma pessoa má e que era divertido conversar com ele, e Inglis também concorda. Elas agradecem, mas diz que ainda é verdade que seu irmão abandonou seu posto. Leonie então prometeu se tornar uma cavaleira e capturá-lo. Rafael lhes diz que Leon também está indo para a academia de cavaleiros, deixando-as animadas. Leon lhes diz que feras de olho mágico têm aparecido estranhamente muito na cidade. Rafael lhe diz para não se preocupar, pois será resolvido. Mais tarde naquele dia, aeronaves voadoras transportaram o Prismer congelado da catedral. Rafael diz que o Prismer pode estar atraindo a besta de Magicite para a cidade, então eles vão levá-lo para outro lugar. Ripple conta a Inglis que Ares falou sobre uma garota incrivelmente poderosa, e pede para ela não se preocupar, pois também guardará o segredo, e Inglis agradece. Enquanto as duas garotas discutiam sobre lutar contra o Prismacr, Ripple conta que ele se trancou naquele gelo, e que ela mesma testemunhou. Ela brinca com Inglis dizendo que Ares e ela são mulheres velhas. Inglis diz que ela também é um velho, mas não conta a Ripple. Ripple diz que o Prismacolor pode despertar em breve. Inglis diz que é uma ideia brilhante levar o Prismur para a fronteira, matando 2 coelhos com uma cajadada só, porque a besta de Magicite vai invadir as fronteiras e agir como defesa contra a invasão. Ela diz que está chateada porque as feras e o exército inimigo vão se destruir, se divertindo sozinhos, mas ela alegremente pede a Ripla para ligar quando o Prismur despertar e elas fazem uma promessa de dedinho. Rafael diz que eles precisam se despedir porque precisam supervisionar enquanto as garotas levam o porto de equipamento voador, uma nave voadora de volta à capital. Ao partirem, Inglis reza para que o Primer acorde logo para que ela possa lutar. A cena se abre na capital, na Academia dos Cavaleiros Reais. O Príncipe Wine dá as boas-vindas aos alunos, dirige-se a eles e lhes dá conselhos. Após a orientação, os alunos se reúnem no campo de treinamento enquanto a diretora Miliera se dirige a eles. Miliera tem uma sala de aula especial. Alguns alunos começam a fofocar sobre Leone, e Rafinha tenta intervir, mas Inglis a impede. Miliera diz que a orientação começará em breve. De repente, o chão sob eles começa a tremer e a subir. Ela pergunta se todos deixaram seus artefatos para trás, e eles dizem que sim. Miliera levanta seu artefato e ativa um campo de gravidade que os puxa para baixo e torna seus corpos pesados, e ela diz que farão seu treinamento de combate dentro do campo. Os olhos de Inglis brilhavam de excitação pelo treinamento. Com um estalar de dedos, monstros mecânicos gigantes aparecem e ela diz que vão jogar pega-pega. Ela diz que se conseguirem evitar ser pegos, ganham um mês inteiro de comida grátis. Ao mencionar comida, Rafinha e Inglis decidem que precisam vencer e Miliera vira a ampulheta. Imediatamente, Inglis já chuta uma das máquinas para fora do campo e rapidamente chuta as restantes. Todos a aplaudem. Meliera diz que chutar as máquinas para fora não conta, e Inglis discorda dela. Ela implora para que façam de novo, e Inglis faz a mesma coisa. Ela sussurra e diz a Inglis que lhe dará 3 meses de comida grátis se ela parar de chutar as máquinas para fora. Inglis diz para ela dar a 3 pessoas, e Meliera concorda. Elas vão de novo, e desta vez, a máquina chuta todos para fora, deixando Inglis. Eles a cercam e avançam, mas ela pula no ar, enquanto eles batem as cabeças, e tudo o que Inglis consegue pensar é na comida grátis. Os alunos ficam espantados, dizendo coisas bonitas sobre ela. Meliera está impressionada e paira ao redor dela. Ela diz que gostaria de conversar, e Inglis diz que tudo bem, desde que ela cumpra sua parte do acordo sobre a comida grátis para suas amigas. Naquela noite, Inglis e Rafinha conversaram sobre a comida que acabaram de comer. Enquanto caminhavam para seus quartos, Rafinha disse que Alone deveria ter esperado pela sobremesa antes de sair. Elas veem uma garota, Lisalot, dizendo a Miliera que não pode ser colega de quarto de Leone. Ela disse que a escola não deveria ter permitido sua matrícula. Miliera disse que não encontraram nada de errado com Leone. Miliera perguntou aos alunos se alguém queria trocar de quarto, e Rufinha disse que Leone poderia ficar com elas, enquanto ela começava a repreender os alunos. Inglis diz para ela se acalmar, enquanto ela se irrita, arrasta Leone e sai. Dentro do quarto, Leone oferece para dormir no chão, mas as garotas dizem que todas podem compartilhar a cama. Rafinha rapidamente adormece, deixando as outras 2 garotas acordadas. Elas conversam e Inglis diz a Leone que ela não está mais sozinha, e Leone a agradece com lágrimas nos olhos. Na manhã seguinte, o trio desfrutou de um café da manhã farto com uma pilha de pratos à frente. Os outros alunos olhavam espantados. Rafinha e Inglis continuam a falar sobre a comida, e Leone apenas as observa com admiração. Um dos alunos, Hati, entra reclamando que dormiu demais, e outra garota, Kran, discute com ele por ter dormido demais e não a ter acordado. Hati fica chocado ao ver a mesa de Inglis e Rafinha empilhada de pratos. Leone diz que ela só comeu um prato, e isso o choca ainda mais, que 2 garotas comeram toda aquela comida. Hati diz a Inglis que ela foi incrível durante o treino de orientação. Pron fica com ciúmes e o empurra levemente. Hati se apresenta e Pron e o trio também se apresentam. Hati reclama que as pessoas continuam olhando e Leone pede desculpas, dizendo que é por causa dela.
Ele diz a ela que não é deste país, então não o preocupa. Ele diz a elas que ele era Alucard e Pram também. Ele continua a falar com Inglis, mas Pram o arrasta furiosamente pelas orelhas, dizendo que estão atrasados para a aula, e Rafinha diz que elas também vão. Os alunos se reúnem no campo de treinamento e o instrutor se apresenta como Margus. Ele diz que farão um exercício com equipamento voador e continuam a falar sobre força e poder na voz mais alta possível. Ele diz que eles correrão até o cais do equipamento voador e dispara com velocidade, deixando-os chocados. Enquanto corriam, Leone disse a Rafinha que o cais era bem longe. Depois que todos saem, Inglis fica para trás, planejando uma estratégia. Ela decidiu tentar usar o efeito de gravidade de Miliera. Ela converte éter em mana, ativa o efeito e dispara com velocidade, passando por Hat deixando-o chocado. Leone pergunta sobre Inglis, e Rafinha diz para ela não se preocupar. Antes que ela termine a frase, Inglis dispara por elas, deixando Leone surpresa. Lislow também acelera o passo e passa por elas, deixando Rafinha irritada. Enquanto ela também acelera, Margus está muito à frente e ri, dizendo para não se machucarem, mas Inglis rapidamente o ultrapassa. Ela volta e pede permissão antes de continuar à frente dele, e Margus fica impressionado. Hat também se junta a eles, cansado e suando muito. Margus os elogia e diz que o grupo deles tem muito potencial. Leone fica feliz por terem alcançado Inglis, mas Rafinha diz que Inglis não está usando seu poder no momento. Hat tenta acompanhar Inglis, mas ela dispara e acelera, surpreendendo-os. Hat não consegue acompanhar e diz que pode realmente morrer se continuar. Eles chegam à porta e Margus os instrui sobre como pilotar o equipamento voador. Inglis se oferece para operar o motor e as garotas concordam. Inglis pilota o equipamento voador com precisão. Enquanto apreciam a vista, Rod passa por elas, provocando Inglis que ele é melhor em voar. Inglis imediatamente usa sua magia para disparar, deixando-o para trás. Ela diz a ele que odeia perder. Margus está impressionado com os alunos. Enquanto Inglis voa, Hat a admira, e até a chama de bonita, deixando Prom com muitos ciúmes. Lizelotte continua a observar o trio, aonde quer que vão. Naquela noite, Meliera diz que alguns deles foram recomendados para um teste especial, e chama Rafinha, Lizelotte, Leon, Kran e Inglis. Ela diz que é uma grande honra ser recomendado para o teste. Ela diz que os enviará ao Labirinto das Provas, um lugar especial criado com artefatos, que testará sua força física e mental. Ela diz que eles precisam entrar por uma porta e sair a tempo. Meliera continuou a falar sobre o teste. Fram diz a Inglis que não a deixará superá-la neste teste, mas Inglis não entende por que ela precisa dizer isso. Ela percebe que Fram a vê como uma oponente, mas não sabe o motivo. Meliera toca seu artefato e as portas para o labirinto aparecem. As garotas escolhem uma porta e entram. Dentro do labirinto, Inglis vê todos os inimigos que ela lutou, e eles desaparecem assim que ela tenta atacá-los. Ela então vê memórias de sua juventude e uma pessoa de sua vida passada. Randall, que era o próximo na linha de sucessão ao trono, a ataca, mas ela o repele. Inglis decidiu que era hora de sair do labirinto, pois não queria ver mais memórias de sua vida passada. Ela usa sua magia para abrir um buraco no topo do labirinto. Ela encontra Lizelotte em seu próprio labirinto. Lizelotte se pergunta como ela destruiu o lugar e pergunta quem ela é, mas Inglis diz que é apenas uma escudeira comum de Rafinha. Lizelotte pede para ela dizer a Rafinha para não a odiar mais. Ela também diz que se sente mal pelo que fez a Leon. Inglis concorda. Ela vai contar. Ambas concordam que estão cansadas do labirinto, e Lizelotte ativa seu artefato, revelando um par de asas brancas. Inglis fica impressionada, ela pega Inglis e elas partem, elas encontram o labirinto de Leon, e ela estava tendo dificuldades, pois tentava capturar seu irmão, mas sua família era contra ela. Inglis vai ajudá-la enquanto tentam atacá-la. A ilusão retorna, e enquanto Inglis tenta atacá-los, Lizelata intervém e os enfrenta. Ela diz que é uma estranha, então é melhor que ela os mate. Leon agradeceu, e Lizelata pediu desculpas por como a tratou antes. Inglis diz a Leone que Lizelata é na verdade uma pessoa legal. Lizelata oferece a mão a Leon, ela as pega e elas saem do labirinto. Meliera fica surpresa ao ver as três saindo da mesma porta e se pergunta se o labirinto está quebrado. As garotas concordaram em manter a mesma história, pois não queriam voltar lá, e disseram que o lugar estava intacto, então ela concorda que elas passaram. Hat diz que Prom perdeu e o labirinto a expulsou assim que começaram. Rafinha sai de sua porta a tempo. Elas se parabenizam, e Rafinha diz que o lugar foi exaustivo. Ela diz que vai comer muito e depois ir dormir. Inglis a provoca sobre seus hábitos de sono. Leone pede desculpas e diz que é culpa dela que as garotas não conseguem dormir confortavelmente. Rafinha diz que está tudo bem e que não é culpa dela. Lizelotte interrompe e diz que Leon pode voltar para o quarto dela. Naquela noite, elas moveram as coisas dela de volta. As garotas ficam do lado de fora do quarto de Lizelotte, discutindo enquanto reúnem coragem para entrar. Lizelotte abre a porta e dá as boas-vindas a Leon, toda sorrisos. Mas Leone não se sente muito confortável.
Ela fechou a porta, deixando as outras duas garotas do lado de fora. Ela abre a porta novamente e diz que estava apenas brincando. Inglis a chama de boba, mas ela diz que apenas tem um bom senso de humor. Todas entram e acham o quarto de Lizelotte incrível, com móveis diferentes. Rafinha diz que trouxe coisas de festa para que possam celebrar a reconciliação, e Inglis diz que trouxe muita comida. Lizelotte fica chocada, elas ainda querem comer depois de tudo o que comeram no jantar mais cedo. As garotas se divertiram muito rindo e festejando. Na manhã seguinte, Miliera diz a Rafinha e Inglis que foram convidadas para uma festa na capital para o novo emissário Highlander. Lizelot pede a Leon para ser sua acompanhante na festa, mas ela tem dúvidas sobre ir, então Rafinha implora para que ela se junte a elas. Mais tarde naquele dia, as garotas vão às compras de vestidos. Rafinha diz para elas escolherem o que quiserem. Enquanto Rafael está pagando, elas ouvem gritos de ataque de bestas mágicas e correm para ajudar, mas encontram Ares e Ripple. Ares já derrotou a besta, ela diz que era um ex-demi-humano, assim como Ripple, e que eles também são afetados pelo fluxo prismático. Ripple diz que isso não a afeta porque ela é uma heroína ameaça. Ela parecia um pouco indisposta, mas disse que estava bem, mas Ares disse que houve várias aparições de bestas e Ripple ficava doente todas as vezes. Leon acha que pode ser a Brigada da Corrente de Sangue, e Ares diz que informarão o novo emissário para ajudar a investigar. Ela lhes entrega uma pequena bolsa de dinheiro e diz que Rafael não pôde vir. Vários dias depois, todas estão vestidas para a festa, deslumbrantes. Leon, Rafinha e Lizelotte elogiaram Inglis, pois ela estava tão linda. Ela se olha no espelho e gira, admirando sua beleza. Embora Leone e Lizelotte apontem que isso é uma visão rara, os estômagos de Rafinha e Inglis roncaram, porque não comeram nada o dia todo. Em preparação para o banquete, Meleira diz às garotas que conhece o emissário pessoalmente e espera pedir-lhe novos equipamentos. Ela o conheceu em um programa de intercâmbio quando o príncipe Vine estudou lá, e ela o acompanhou como sua guarda. As garotas perguntam se podem perguntar a ele sobre a brigada, mas Lizelotte diz que pode ser difícil para ele conversar com alunos comuns. Inglis diz que elas podem investigar as brigadas por conta própria. Ao chegarem ao castelo, Rafinha tenta correr para dentro em busca de comida, mas cai de cara no chão. Rafael sai e a levanta enquanto ela o abraça calorosamente. Inglis o cumprimenta e ele a olha completamente hipnotizado. A dupla se encarou enquanto Inglis não conseguia deixar de admirá-lo. Lynn salta de seu colo, fazendo Rafinha provocá-lo por estar olhando. De repente, os estômagos das garotas começam a roncar novamente e Rafinha as leva para comer. Enquanto passavam, as pessoas começaram a olhar para Inglis e a elogiá-la, mas de repente seus estômagos roncaram descontroladamente e Rafael agiu como se fosse o dele. Para a alegria das garotas, elas veem a mesa repleta de diferentes variedades de comida e seus olhos brilham de excitação. Nesse instante, bestas comedoras de magia caem do céu, destruindo a mesa com a comida. Enquanto todos se dispersam e os outros se preparam para lutar, Rafinha e Inglis procuram comida para salvar. Inglis encontra a carne com sucesso e dá um pouco a Rafinha. Enquanto comem em meio ao caos, Leone chama a atenção delas, dizendo que precisam proteger os convidados. Inglis está prestes a lutar contra as bestas, mas Rafael intervém e rapidamente corta a besta, enquanto ela o admira. As garotas o elogiam por sua habilidade, mas Inglis começa a explicar o ataque corte por corte. Acontece que ele foi rápido demais para os outros verem, mas ela viu tudo, até o número total de cortes. Rafael percebe que ela nunca precisou ser salva, como de costume. Inglis o desafiou para uma luta, mas ele a recusou. Rafael as deixa para proteger o príncipe e o emissário, enquanto as garotas cuidam do resto. As garotas resmungam por não poderem se divertir em seus lindos vestidos, mas Inglis diz que já está se divertindo. As garotas riem e continuam discutindo enquanto Miliera as observa, impressionada por não demonstrarem medo na situação. Inglis diz que hoje luta como uma verdadeira dama e mata a besta com um dedo, atirando raios nelas com muita elegância. As batidas aumentam e quase sobrecarregam os outros, mas Inglis as lida rapidamente, rápido demais até para os outros verem, deixando-os surpresos. Rafinha pergunta se podem comer agora que terminaram, e Miliera permite. A dupla rapidamente pega comida e enche a boca. Elas correm para outro quarto enquanto Lizelotte diz que algo está errado com Ripple. Elas veem Ripple coberta por algum tipo de campo de energia. Ares explica que ela desmaiou, e de repente as bestas começaram a cair. Alguns cavaleiros começam a reclamar da situação e mencionam que precisam mandá-la de volta aos Highlanders e conseguir uma nova. Rafinha fica furiosa e os repreende, mas Ares a impede. Theodore, o novo emissário Highlander, diz que o que aconteceu com Ripple pode ser a hierarquia. Miliera diz que as Terras Altas foram divididas em duas facções, o Grande Ducado, que fabrica os artefatos e equipamentos voadores, e a segunda, a Hierarquia, que se recusa a compartilhar tecnologia com a superfície. Ela explicou que as duas facções enviaram Iraumenizes a cada país para manter o equilíbrio de poder. Theodore diz que Ripple foi criada pela Hierarquia, e este pode ser o interruptor de morte que eles mantiveram.
Ares expressa furiosamente seu desgosto pelos Highlanders e pelo que fizeram a ela. Rafinha faz um discurso sobre como eles precisam da tecnologia dos Highlanders para se protegerem. Leona e Inglis ficam orgulhosas dela pelo discurso. Rafinha mais tarde pede desculpas a Ares por ter falado fora de hora. Theodore promete que fará o possível para curar Ripple. Ares agradece a Rufinia por ter se manifestado antes. Theodore elogia Rufinia por falar o que pensa e diz que ela é tão linda, fazendo-a corar. Inglis corre e se posiciona entre eles, decidindo que é hora de afastar os rapazes, como prometeu ao Duque. Theodore percebe que as duas garotas são as mesmas que salvaram sua irmã Ceylon. Na varanda, eles discutem o que aconteceu com Ceylon, e ele as agradece por salvar a vida dela e diz que agora a levará consigo para encontrar uma cura. Eles tentam entregar a Fofalin, mas ela morde a mão dele e o olha severamente, indicando que não quer ir com ele. Ela pula de volta para o colo de Inglis e começa a resmungar, fazendo Theodore desviar o olhar. Mais tarde, ele decidiu deixar Selene sob os cuidados delas. Ripple acorda sentindo-se muito mal pelo que fez a todos. Ela diz ao príncipe Min para destruí-la se ele não conseguir encontrar uma maneira de impedi-la de chocá-los. Ele diz a ela que nunca fará isso com alguém que os protegeu por tanto tempo. Rafinha diz que ele encontrará um lugar para ela e colocará guardas para protegê-la. Inglis sugere ao príncipe Wine que ele a envie para a academia. Ela diz que eles podem perder muita mão de obra ao postar guardas separadamente. Rafinha elogia a ideia dela, mas Rafael não gosta da ideia de colocá-la no meio da capital. Theodore diz que enviá-la para lá é uma boa ideia, pois Miliera tem um laboratório na academia, então eles podem descobrir como ajudá-la. Miliera concorda com ele. Inglis promete que a protegerão e derrotarão quaisquer bestas que aparecerem sem colocar a capital em risco. Rafinha está em êxtase com a ideia. O príncipe Wine concorda e a confia à academia. Ripple agradece a todos por tentarem ajudá-la. Leone diz a Lysalor que nunca soube que Inglis se importava tanto, e Lizelotte diz que Inglis só fez tudo isso porque ter Ripple por perto significa que ela pode lutar contra bestas de Magicite. Leone percebe que ela deve estar certa. Na manhã seguinte, os alunos correram voltas com Marguz em seus calcanhares. Ripple também é vista com eles, sentada em um equipamento voador com ele. Os alunos reclamam do treinamento. Acontece que Inglis é quem está carregando o equipamento voador enquanto corre, e eles se perguntam como ela nunca sua. Miliara convoca uma assembleia geral com os alunos mais velhos também presentes. Ela anuncia que Ripple ficará na academia. Inglis nota um aluno do terceiro ano com uma runa de classe especial, e Lislelata diz que ele é Silva Eren, irmão mais novo de Latus Eren, chefe da guarda real. Ela diz que ele é o único portador de runa de classe especial na academia. Inglis tagarela de excitação, pensando em como seria bom lutar contra ele. Miliera informa que cada série formará uma equipe e vigiará Ripple por sua vez. Ela mostra novos artefatos e diz que devem usá-los para erguer uma barreira antes de enfrentar qualquer besta, para que ela não se solte na capital. Todos pegam as armas, menos Rafinha, que não encontra um arco. Inglis tenta pegar uma, mas Silva a impede. Ele diz que uma escudeira sem runas não pode usá-las. Rafinha tenta repreendê-lo, mas Inglis a detém. Silva pede que ela saia da equipe. Ele também reclama de Leone, chamando-a de parente de um traidor. Rafinha fica furiosa e o repreende. Liselata também o adverte, chamando-o de superficial. Miliera intervém e diz a Silva que ele foi longe demais. Inglis sugere um duelo para ele determinar a força delas, mas Silva zomba dela. De repente, uma voz os interrompe, e uma garota, Iwa, uma escudeira, entediada ao extremo, pede licença dizendo que não se importa o suficiente para participar. Ela se vira para sair, mas Meliera a impede. Sua atitude surpreende Inglis. Meliera diz a Iwa que ela é a melhor aluna do segundo ano, então precisam dela. Iwa decide ficar. Inglis diz que, como escudeiras, deveriam duelar com Silva, mas Iwa recusa. Silva e Iwa começam a se provocar, e Inglis se pergunta se algo já aconteceu entre eles. Melira conta que os dois duelaram, mas Iwa venceu, e desde então nunca mais se deram bem. Todos continuam a discutir, e de repente Ripple desmaia. Milera rapidamente ergue uma barreira, enquanto bestas de Magicita começam a cair do céu. Silva com arrogância pergunta a Milera se os alunos do terceiro ano deveriam ter cuidado disso, e ela concorda. Ele então anuncia que ninguém, exceto os do terceiro ano, pode tocar nas bestas. Inglis o ignora e chuta as bestas rapidamente. Ele a impede, mas ela, brincando, diz que usou o pé em vez das mãos. Ela continua a chutar as bestas enquanto os garotos do terceiro ano a admiram. Silva saca seu artefato, uma arma, e atira nas bestas, matando-as instantaneamente. Inglis acha o artefato de arma muito raro. Rafinha atira em um dos alvos de Silva, e brincando aponta que não usou as mãos. Ele grita furioso, mas Rafinha o repreende com raiva, deixando os outros muito felizes. Mais bestas atacam, e Silva ordena que o terceiro ano ataque, mas Leone e Lisolata matam a besta e provocam Silva. Ele fica enfurecido, mas Miliera intervém e manda todos lutarem. Todos começam a atacar as bestas.
Yu-Ah apenas os observa lutar, até que Rafinia chama seu nome. Inglis tenta atacar uma das bestas, mas Yu-Ah rapidamente a derruba com a mão, matando-a instantaneamente. Inglis fica surpresa. Elas atacam a besta juntas, e Yu-Ah a elogia. Inglis diz que deveriam lutar um dia, mas Yu-Ah recusa categoricamente. Elas continuam a lutar contra a besta rapidamente, e Inglis continuava a implorar enquanto avançavam. Os veteranos apenas olham para as garotas, boquiabertos e sem fazer nada. Silva grita com eles furiosamente. Elas acabam com as bestas e verificam a condição de Ripple. Meliera as agradece pela ajuda. Ela pede a Theodore para encontrar uma solução, pois a escola pode não aguentar por muito mais tempo. Silva culpa Yua e Inglis por jogarem as bestas contra as paredes da escola. Inglis se apresenta a Yua, e um garoto, Morris, diz que Yua não se dá ao trabalho de lembrar nomes. Yua o chama de broto de feijão. Inglis diz para ela chamá-la de qualquer coisa, e Yua a chama de peituda. Yua e Silva continuam sua discussão, enquanto Inglis pensa em ser chamada pelo seu peito. Mais tarde naquele dia, todos discutiram como Yua os chamava. Ela chamou Ripple, Rafinia de Diabinha, Leonie de Peituda número 2 e Lizelotte de cabelo cacheado. Ripple achou o nome hilário. Elas continuam a discutir sobre a arrogância de Silva enquanto jogam uma partida de xadrez. Inglis sugere animadamente a Ripple que elas deveriam duelar. As outras garotas a repreendem, mas Ripple concorda. Elas se encontram com Meliera para pedir permissão, e ela concorda, deixando Inglis muito feliz. Theodore entrega um artefato usado apenas pela classe de runas maiores. Ele diz que ajudará a criar um espaço de bolso para o duelo, e também para combater ataques de bestas. Leone tenta ativá-lo conforme Meliera a instrui, e Inglis apenas a incentiva, empolgada pela luta. Leone ativa o espaço de bolso, e as garotas notam que parece o labirinto. Elas começam a lutar, e os alunos observam maravilhados o poder das garotas. Ripple saca seu artefato, uma arma, e atira, mas Inglis forma uma lâmina de gelo para se defender. Elas continuam a lutar enquanto outros observam surpresos. Uma bala perdida quase atinge os outros, mas Meliera a impede e diz a Inglis que deveriam lutar com moderação. Ripple mantém distância enquanto continuam a lutar, e Inglis tenta se aproximar, mas ela saca uma segunda arma, pegando Inglis de surpresa. Enquanto Ripple continua a atirar, Inglis pensa no que fazer. Ela desvia as balas e as manda de volta para ela. Ripple perde a atenção e Inglis a pega de surpresa e a chuta com força. Ela voa em direção às paredes do espaço, mas Meliera ergue uma barreira para protegê-la. Ela agradece a Meliera por salvá-la. Meliera aponta que quando ela atingiu sua barreira, parecia que a energia foi drenada. Theodore sugere que testem a teoria. Então Lizelata ativa o artefato. Inglis tenta lembrá-los da luta, mas Rafinha a impede e diz que estão falando de coisas importantes. Ripple toca Lissolata, mas nada acontece. Theodore diz a Meliera para pegar o artefato de Lissolata e ativá-lo, para que possam testar outra teoria. Ela o faz, e imediatamente Ripple toca as asas, elas desaparecem e suas mãos absorvem a energia. Então Meliera percebe que ela só tem esse efeito com runas de classe especial. Ripple começa a se sentir estranha. Theodore explica que uma vez que Ripple absorve mana suficiente, ela invoca bestas de Magicita. De repente ela cai no chão e sua energia abre um portal. Ripple se desculpa e pede a Inglis para cuidar deles por ela enquanto desmaia. Leone grita e diz que não consegue mais segurar o espaço de bolso, e seu poder se esvai, fechando o espaço. De repente, uma grande magicita demi-humana cai sobre eles, destruindo parte do prédio. Meliera grita por ela, escritórios destruídos pelo impacto. Inglis diz a Rafinia para ter cuidado, mas com o rosto mais feliz possível. Enquanto ela admira a besta, Rafinia aponta que seu rosto e suas palavras contam duas histórias diferentes. Inglis nota que a besta tem uma cor de feixe diferente da de Celine. A besta abre a boca, enquanto se prepara para disparar feixes contra eles. Inglis os avisa, e Meliera diz a ela para impedir a besta de liberar os feixes. Inglis invoca o éter e chuta a besta para o céu. Ela se desculpa com Meliera por deixar um buraco no telhado. Elas discutem o próximo curso de ação para quando a besta cair de volta. As bestas começam a cair de volta em direção ao pátio da escola, e bem nesse momento elas notam Yu-Ah andando bem debaixo delas. Todas começam a acenar e tentar chamar a atenção dela. Yu-Ah finalmente olha para cima e a vê se movendo rapidamente em sua direção. Ela a corta com as mãos, matando-a instantaneamente sem esforço, e vai embora como se nada tivesse acontecido. Os outros apenas a olham maravilhados. Inglis fica extremamente impressionada. Mais tarde, Theodore lhes diz que não verão mais bestas de Ripple por um tempo. Ele explica como ela absorve mana. Inglis acrescenta que invocar a besta drenou sua mana. Então, até que ela acumule mais, não verão mais bestas por enquanto. Leone perguntou por que as bestas invocadas eram todas ex-demi-humanos, e ele disse que pode ser porque Ripple também é uma demi-humana. Meliera lhes diz que demi-humanos têm um sexto sentido de telepatia, então Ripple provavelmente está usando a conexão para invocá-los. Theodore diz que a hierarquia pode tê-la criado especificamente como uma arma para invocar bestas. Rafinia sente pena de Ripple. Theodore lhes diz que se sente envergonhado dos Highlanders, mesmo sendo um deles.
Ripple acorda e tenta animar a todos. Eles continuam a discutir, mas Ares e Rafael os interrompem. A dupla diz a Theodore que um país vizinho violou sua fronteira, então o príncipe Wayne pediu que o levassem ao castelo com urgência. 2 semanas depois, as garotas estão relaxando em um banho quente e ficam felizes que nada aconteceu até agora. Elas apontam que apenas uma pessoa está triste com a paz que desfrutam. Elas se viram para olhá-la, e Inglis está tão entediada que não teve nenhuma ação há um bom tempo. Yua se aproxima sorrateiramente delas e Inglis corre para implorar por uma luta. Yua diz que vai lutar com ela sob uma condição. Inglis promete fazer qualquer coisa. Yua olha para o peito dela e diz: Inglis tem que ensiná-la a fazer seu peito crescer até esse tamanho. Inglis fica confusa porque isso está além de sua capacidade. Ela pede ajuda a Leone, mas Leone diz que não tem ideia e reclama que são muito pesados e chamam muita atenção. Rafinha diz a Leon que ela tem sorte e também diz a Lizelotte que os dela são do tamanho adequado. Elas continuam a discutir sobre seios, e Inglis diz a Lynn para ir experimentar o peito de Lizelotte. Naquela noite, enquanto caminham para seus quartos, Meleira chama Rafinha ao seu escritório. Ela lhe dá um novo artefato e diz que é de Theodore. Ela lhe diz que ele equipou o arco com um dom de cura também. Ela explica que é raro e difícil de fazer. Ela diz que está surpresa que ele teve tempo para fazer algo assim. Rafinha é grata a ele, mas Inglis não está gostando nada disso. Rafinha se pergunta por que Inglis faz uma careta toda vez que Theodore se envolve com ela. De repente, elas ouvem uma explosão lá fora. Elas correm para ver que os veteranos acabaram de lutar contra uma besta de magicita invocada por Ripple. Elas explicam a Milheiro o que aconteceu e dizem que Silva está gravemente ferido. Silva se desculpa e pede que tirem Ripple de lá, pois não quer que ela o veja naquele estado. Os outros alunos dizem a ela que foi culpa de Roddy. Eles disseram que Silva se machucou tentando proteger Roddy. Roddy e Prom pedem desculpas por tudo, mas Silva diz que ele causou isso. Ele não sabia que eles estavam nas proximidades e criou um espaço de bolso com eles dentro. Rafinha se ofereceu para ajudá-lo a curar com seu novo artefato. Ela começa a curá-lo, e Inglis acha o artefato fascinante, mas nota que curar uma pessoa ferida drena mana, então ela ajuda Rafinia com seu poder. Melira as agradece e instrui o aluno a levar Silva para dentro. Rafinia agradece a Inglis pela ajuda. No dia seguinte, os alunos ficam em choque enquanto olham para Inglis e Rafinia na cafeteria, comendo comida muito picante. Hattie e Prom dizem que a comida picante os lembra de casa. Hattie diz que lá em Alucard fica muito frio, então eles comem comida picante para se aquecer. Rafinia diz a Pram para se juntar a ela, e Hattie pergunta a Inglis se ele pode se juntar a ela. Pram fica com ciúmes e o impede. Elas começam a falar sobre o ataque da besta de ontem, e Inglis aponta que ele estava meio que defendendo Hattie, mesmo tendo sido rude com os outros. Rafinha diz que ele gosta de garotos, e Prom fica frustrada, dizendo que não consegue afastar mais rivais. Silva entra e diz para eles pararem com as suposições. Hattie e Prom pedem desculpas a ele mais uma vez. Ele então agradece às garotas e pede desculpas pela forma como tratou Inglis antes. Elas também pedem desculpas a ele. Rafinha e Silva apertam as mãos pedindo uma trégua, mas eles se encaram, de mãos dadas por tanto tempo, até que Inglis intervém. Elas saem da cafeteria depois de comer. Rafinha está animada por terem comido muito, mas Inglis não está feliz. Ela diz que depois da luta da noite passada, não verão bestas de magicita por um tempo. Bem nesse momento, elas ouvem Milheira gritar com raiva. Elas param no escritório dela e ela lhes diz que a Guarda Real pediu para entregarem Ripple. Ela lhes diz que querem enviar Ripple de volta às Terras Altas para uma troca. Rafinha fica furiosa e diz que não podem fazer isso. Meliera lhes diz que vai segurá-los o máximo que puder. Ripple diz a ela que isso pode causar problemas para a academia. Elas dizem a Ripple para não se preocupar com nada e prometem protegê-la. Naquela noite começou a chover fluxo prismático. Leone e Lizelotte caminhavam pelo corredor, conversando sobre a chuva. Lizelotte diz a ela que Milheira está tentando ganhar tempo para Ripple, e já enviou uma mensagem ao Príncipe Wine na fronteira. Ela também explica que, como o Príncipe Wine está ausente, alguém pode estar manipulando as coisas por trás da Guarda Real. De repente, uma besta de magicita aparece atrás delas, mas quando Leon tenta atacá-la, uma besta de raio a mata. A besta de raio foge, e elas a perseguem enquanto ela as leva para o subterrâneo, onde Leon está esperando. Leon cumprimenta a irmã alegremente, mas Leone avança para atacá-lo. Lizelotte a impede, dizendo que ele não está sozinho. Bem nesse momento, Sistia e o líder da brigada saem do esconderijo, e Leone não consegue acreditar nos próprios olhos. Leon e Leone começam a lutar um contra o outro e Lizelotte tenta ajudá-la, mas Sistia usa magia multi-espaço para prendê-la. O homem mascarado diz a Lizelotte que preferiria que ela ficasse fora da luta, e a chama pelo sobrenome, fazendo-a se perguntar quão profundas são suas conexões. Leone continua a atacar o irmão furiosamente. Ela para quando ele menciona que ela também perderia a cidade deles, Almen. O homem mascarado diz que a corte real decidiu oferecer Almen aos Highlanders hierarcas para restaurar as relações com eles. Ele diz que agora sentem que
Sem o prisma para proteger a cidade, ela é inútil para eles. O homem lhes diz que Ripple será entregue em 4 dias, e o emissário hierarca virá de barco. Eles atacarão e matarão o emissário. Lizelot pergunta por que ele lhes contou seus planos, e ele diz que veio apenas para dizer a elas para fazerem o que quiserem, mas ficarem fora do caminho da brigada. Elas se viram para sair, e Leone promete ao irmão que o capturará. Ele diz para ela fazer o que tem que fazer, e ele não a impedirá. Ele elogia suas habilidades e vai embora. As garotas reúnem todos no escritório do diretor e narram o que aconteceu. Inglis lhes diz que tem um plano. Ela lhes conta o plano, mas Silva acha imprudente, e as outras garotas concordam que Inglis sempre aparece com os planos mais loucos. 4 dias depois, Inglis e Rafinha se vestem de empregadas. A primeira fase do plano dela é que ambas compareçam à festa na capital como empregadas e protejam o emissário da brigada. Silva reclama com Milheira, pois ainda acha que precisam de um plano melhor. A dupla o tranquiliza, dizendo que derrotarão a brigada. Ele as lembra de que também estão protegendo o rei e o emissário. Milheira agradece a Silva por conversar com o irmão e ajudá-las a ganhar mais tempo para Ripple. Elas falam sobre a segunda fase do plano. Assim que o caos no palácio começar, Silva e Milheira alimentarão mana para Ripple e invocarão as bestas de Magicita até que nenhuma reste, e então não haverá necessidade de ela ser devolvida. Silva lhes diz que estará contando com elas. Rafinha pergunta animadamente se ele gosta de Ripple, deixando-o em choque, mas Silva diz que não. Elas começam a provocá-lo sobre isso. Silva de repente fica emocionado e diz que a respeita profundamente. Ele lhes conta que, quando era jovem, uma besta o atacou, e seu amigo sem runas, mas ele não conseguiu salvar o amigo. A besta ia matá-lo, mas Ripple o salvou. Ela disse que ele precisava ficar mais forte para proteger mais pessoas. Ele lhes disse que as palavras dela naquele dia o tornaram quem ele é hoje. Inglis percebe que ele nunca odiou sem runas e só queria protegê-la. Rafinha pediu desculpas por fazê-lo esquecer uma memória dolorosa. Inglis pergunta se é por isso que ele usa um artefato de arma, e ele diz que sim. Ele diz que pensou que facilitaria lutar ao lado dela, já que ela também usa armas. Eles se animam e prometem executar bem seus planos amanhã, para que possam proteger Ripple. As garotas dizem que cuidarão das coisas na capital, e Silva lhes diz que fará o seu melhor e acabará com isso aqui. Inglis maliciosamente diz a ele para não acabar com as coisas muito cedo, para que ela possa voltar e lutar também. Silva se pergunta o quão obcecada ela é por lutar. No dia D, as garotas correram pelo castelo fingindo ser empregadas. Elas encheram a boca enquanto trabalhavam, sorrindo de orelha a orelha. Rafina diz a ela que é uma pena que a comida será desperdiçada quando o ataque começar, e Inglis rapidamente a admoesta dizendo para ela cuidar da boca. Elas conversam mais sobre o plano e vão continuar trabalhando. O rei Carius chega à festa e a multidão o saúda. Inglis nota sua runa de classe especial e pensa que ele não deve ter tido tempo para praticar, porque ela também viveu essa vida. O rei se dirige à multidão e lhes diz que receberão uma nova ameaça e Arol. Rafinia e Inglis continuam a trabalhar enquanto conversam sobre o rei. Ele então os apresenta ao novo emissário, enquanto se curva um garotinho, o Arquilord Evil. Rafinia animadamente diz que ele é fofo, enquanto o admira. O rei diz aos convidados que Lord Ivel já é um grande general, mesmo sendo jovem. Ivel abre a boca e dispara a falar, parecendo orgulhosamente uma ameaça. A multidão fica chocada com a mudança de atitude. Rafinha imediatamente se arrepende de tê-lo chamado de fofo. Ele continua a se gabar e a multidão o aplaude com sorrisos falsos estampados nos rostos. Ivel ri histericamente e provoca as pessoas, chamando-as de loucas. Ele continua a zombar deles e até os chama de tolos. O rei se curva com um sorriso e agradece a Ivel por chamá-los de tolos, e a multidão faz o mesmo que seu rei. Rafinha já teve o suficiente e se vira, pois não aguenta mais a cena. Inglis diz a ela que está ficando um pouco interessante. Ivel ri e insulta o rei. De repente, o castelo é atacado por bestas de Magicita e Inglis as lida rapidamente. Os cavaleiros se perguntam quem ela é e ela lhes diz que é apenas uma empregada. Enquanto ela se vira para falar com Rafinha, uma besta quase a ataca por trás. Mas um poder surge e a mata. Ela se vira e vê que foi Ivel. Os cavaleiros cercam o rei e o emissário para protegê-los. De repente, um dos cavaleiros saca uma adaga e tenta matar o emissário, mas Inglis tenta impedi-lo. Ivel diz a ela para não se envolver. Ela se desculpa. Ivel ativa seu poder e corta o rosto do cavaleiro com 2 dedos e sangue jorra. Enquanto todos olham em choque e o homem cai morto, Rafinha corre para Inglis e limpa o sangue do rosto dela. Rafinha repreende Ivel. Ele acusa o rei de tentar matá-lo. O rei implora e diz que é a brigada da corrente de sangue. Ivel diz que sabe, mas a incompetência do rei causou isso. O rei cai de joelhos e implora, mas Ivel recusa e o despreza, chamando-o de nomes. Para o choque de todos, ele usa seu poder e corta o braço do rei. Sentindo-se satisfeito consigo mesmo, os cavaleiros tentaram atacar, mas o rei ordenou que recuassem. Ele então agradece a Ivel por cortar seu braço. Inglis pega o braço e diz a Rafinha para curá-lo. Enquanto recolocam o braço, Ivel os vê e diz que quer o braço de outra pessoa, como substituição.
O rei oferece seu braço novamente, mas Inglis diz a Yvel para tentar pegar o dela. Em vez disso, Inglis ativou uma barreira de éter para se proteger, mas a manteve baixa para que ele não pudesse vê-la. Ele corta o dedo e, para seu choque, nada acontece. Ela o provocou e o tratou como uma criança, deixando-o enfurecido enquanto ele tentava algumas vezes e falhava. Inglis percebe que fizeram algo com a mana dele, e ele diz que foi refinamento de mana. Ele diz que ela não deveria ser capaz de defendê-lo. Ele fica furioso e usa todo o seu poder nela, mas nada acontece. Ele exige saber quem ela é, mas Inglis diz que é uma empregada. Inglis continua a provocá-lo. Ele diz para ela lutar com ele, deixando-a feliz, embora ela tente recusá-lo, mas o rei intervém e diz para ela não lutar com ele de jeito nenhum. Ele insulta o rei, e então revela os planos que os hierarcas das Terras Altas têm para a superfície. Ele diz que eles planejam apagar o país do mapa e não fazer a paz. De repente, o castelo treme com uma explosão vinda de fora. Um navio de guerra atraca no castelo e Inglis lhes diz que podem ser as brigadas da corrente de sangue. Yvel ri maldosamente e diz que os ratos caíram direitinho na armadilha. Ele então revela que armou uma cilada para eles usando a festa. Ele revela que nunca haveria conversas de paz, e o plano era atrair a brigada para fora e destruí-los. Todos ficam chocados por ele ter humilhado o rei sem motivo algum. Inglis está feliz. Ele é só um vilão típico e pergunta ao rei o que ele quer fazer com Yvel, e o rei diz a ela para capturá-lo vivo. Ela diz a Yvel que agora vai aceitar a oferta dele para lutar. Inglis invoca o éter e Yvel fica surpreso ao ver que ela tem magia pura de verdade. Ele constrói uma barreira ao redor de si e diz a ela para atacá-lo. Ele diz que ela perderá um braço ou uma perna no momento em que o fizer. Inglis o choca explicando o feitiço que ele acabou de lançar. Ele não sabia que ela podia ver a barreira fisicamente. Ela então diz a ele para focar o poder em apenas uma área, para torná-la mais forte, prometendo não atacá-lo em nenhum outro lugar. Ele recusa, mas depois concorda e faz o que ela pede. Ela avança contra ele e usa éter para quebrar o escudo com um chute e outro chute o manda voando para o espaço. Rafinia e o rei assistem encantados. O rei ordena ao cavaleiro que destrua a brigada para que possam usar isso para reparar as relações com as Terras Altas. Inglis diz ao rei que ela e Rafinia irão enfrentar a brigada. Rafinia diz que está um pouco cansada, mas Inglis a arrasta pela mão enquanto elas disparam para fora, e o rei parece satisfeito com elas. Mais tarde, Inglis carrega Rafinia nos braços e pula, usando o equipamento de voo como apoio, para chegar às docas de pouso do castelo. Enquanto observam um navio de guerra da brigada atirar nos cavaleiros, Rafinia diz que precisam parar o navio antes que ele machuque mais pessoas. Ela dispara seu arco de luz, e ordena que ele cerque o navio. Ela diz a Inglis para parar o navio enquanto ela o impede de atirar. Inglis tenta derrubar o navio com um golpe de éter, mas o homem mascarado contra-ataca. Os homens no navio ficam chocados, imaginando como uma empregada realizou tal ataque. Inglis os cumprimenta brincando e diz que irá servi-los. O homem mascarado diz aos seus homens para continuarem a missão enquanto ele cuida dela. Ele pula e se junta a Inglis. Ele pergunta a ela como ela planeja salvar Ripple, e ela diz que seus amigos na academia estão cuidando disso. Ela diz a ele que a capital pode pensar que eles estão com a brigada, se não fizerem nada. Então ela veio à capital para proteger o rei e o emissário. O homem mascarado pergunta onde está Yvel, e ela nervosamente diz que não sabe, e eles se preparam para começar a luta. De volta na academia, Silva entra correndo e diz que algo está acontecendo no castelo, então precisam iniciar o plano. Milera diz a eles que quem não quiser ficar pode ir embora. E para o choque deles, Yua tenta sair, mas Milera tenta impedi-la. Silva também tenta impedi-la, mas eles acabam discutindo. Ripple entra e implora a Yua para ficar. Ela faz um discurso emocionante sobre como é grata por eles a estarem defendendo. Eles começam a falar sobre Inglis, e Lyselata diz que ela deve estar espirrando a esta altura. Ripple continua conversando com eles, e lhes conta sobre a destruição de sua casa. Quando ela termina de falar, Yua já adormeceu em pé. Silva acorda, mas eles começam a discutir tudo de novo. Milera interrompe e diz a eles que é hora de começar. Leone cria o espaço de bolso, Ripple começa a absorver mana de Milera e Silva, desmaia e todos se preparam para a batalha. De volta ao castelo, Inglis e o Homem Mascarado já haviam começado a lutar. Eles continuam atacando, mas cada um iguala a força do outro. Inglis sente outro fluxo de éter vindo dele, além do que está em seu corpo. Ele de repente saca uma espada de éter, surpreendendo Inglis porque o poder dela ainda não consegue formar uma espada de éter. Ele avança contra ela, mas Inglis desvia de todos os ataques. Ela tenta se aproximar para atacá-lo, mas está receosa de que a espada possa tocá-la. Ela saca sua espada de gelo para contra-atacar, e ele diz que não é páreo para a espada dele. Ela só a sacou como distração, enquanto o atacava por baixo. Ele perde um pouco o equilíbrio, e ela o atinge com éter, mas ele o deflete, e pensa que Inglis ficou ainda mais forte. Nesse instante, Rafinia avisa que algo está caindo do céu, e Yvel cai no meio deles. Ele grita com raiva para Inglis por chutá-lo para o céu. Ele então se vira para provocar o homem mascarado, mas Inglis o avisa para se afastar.
Ele fica ainda mais arrogante, desafiando o Homem Mascarado. Inglis, com um sorriso bobo, diz a eles para se darem bem e unirem forças para lutar contra ela. Sistia chega em equipamento de voo, interrompendo-os. O Homem Mascarado pede a Sistia para emprestar-lhe sua força como artefato. Ela concorda, e enquanto começa a se transformar, Evil tenta impedi-los, mas não consegue. Sistia se transforma em uma enorme lança coberta de arco-íris. Inglis fica emocionada ao ver a troca. A lança absorveu éter, amplificando-o ainda mais. De volta à academia, os alunos continuam a lutar contra as bestas de visão mágica, sem parar. Eles estão quase no limite, mas as bestas continuam aparecendo. Enquanto Liselata tenta atacar, seu artefato é desativado por estar com pouca mana. Leone ajuda a matar um dos monstros enquanto ainda mantém o espaço de bolso. Ela também salva Yua, mas cai imediatamente e o espaço desaba. Duas bestas gigantes aparecem e quase os atingem com raios, mas bestas de raio os salvam. Leon aparece e Leone o encara furiosamente. Ele diz a ela que está apenas aqui para ajudar. Ele joga uma bolsa no campo e todos começam a se sentir rejuvenescidos. Leon diz que é uma névoa de mana que seu chefe lhe deu. Ele lhes diz que o líder o mandou vir ajudá-los, enquanto ele se lembra do Homem Mascarado fazendo um discurso sobre proteger o que é importante para ele. Leone ainda desconfia dele, mas ele a assegura que não tentará nada engraçado e diz que sabe que ela está feliz em vê-lo, mas ela firmemente diz que não está. Leone cria o espaço de bolso mais uma vez para que possam continuar. Leone a toca e ela absorve a mana dele enquanto todos se posicionam. De volta à muralha do castelo, Rafinia e Inglis veem uma enorme explosão vindo da academia, e um enorme feixe de luz no céu como um farol. A cena volta para a academia e mostra todos no chão desmaiando. Leone acorda e vê seu irmão a segurando. Ele diz a ela para olhar para cima em choque para ver uma besta gigantesca pairando sobre o céu. Leone diz que Ripple invocou algo inacreditável. Inglis também vê a besta de onde está, e pula de excitação, percebendo que é um Prismer. Enquanto o Prismer uiva, luzes coloridas de arco-íris emanam de seu corpo. Rafinia olha para a academia de longe, preocupada, mas Inglis está se divertindo como nunca, enquanto explode de excitação. Ela diz a Rafinia que ele está se movendo, e não congelado como o que viram em Almond. Evil e o Homem Mascarado dizem a ela que o Prisma ainda não se formou completamente. Inglis está dividida entre quem lutar e Rafinia a puxa pela orelha e diz que precisam ir para a Copa Academia. Evil diz a ela para ir e que o líder da brigada era seu alvo. Para começar, Inglis faz um chilique pedindo para não a deixarem de fora da luta. Evil avança contra o Homem Mascarado, mas não é páreo para ele, pois a lança passa pela barreira de Evil sem dificuldade. O Homem Mascarado rapidamente o toca com ela, em diferentes pontos enquanto ele desaparece. Ele usa a lança para atirar raios de fogo, mas Inglis pega Rafinia e foge. De volta à academia, Miliera diz a Leone e Liselata para tirarem as pessoas restantes, que ainda estão inconscientes, do terreno da escola. Leone se prepara para atacá-lo. Miliera diz a Yua para distrair o Prisma, enquanto ela constrói uma barreira. Yua diz resmungando que tem medo dele, e Miliera grita com ela para não responder. Ela ergue uma barreira, e Yua caminha até a besta. Ela rosna para Yua, que se levanta e começa a correr pelo campo. Enquanto a besta está distraída, Leon a ataca com seu artefato, e a besta para de se mover. Yua lhe dá um polegar para cima, e vai socar a besta, enquanto ela está distraída, mas fica presa. Leone a elogia pelo soco, sem saber que não fez nada à besta. Yua aponta isso para ele, enquanto continua sendo sugada. Miliera rapidamente ativa uma barreira ao redor dela, e Leon tenta abrir um buraco no Prismer para tirar Yua. A besta dispara um feixe de luz, e Leon tenta defletir, mas seu artefato se quebra em pedaços. Yua é completamente sugada para o Prismer. Eles veem a luz de sua barreira dentro do Prismer. Leon ativa outro artefato e diz que encontrará uma maneira de tirá-la de lá. Silva diz a Miliera que Ripple não está absorvendo o poder dele, significando que esta é a última besta. Silva espera que ela acorde logo para ajudá-los, mas Leon não acha que ela estará acordada tão cedo. Ele diz para não perturbá-la, pois ela ainda está muito fraca. Miliera diz a Leon para colocar todos dentro de um espaço de bolso. Ela tem que ficar para trás por causa da barreira. Leon os leva para o espaço, deixando Leone e Miliera. Ela diz a Leon que ele é responsável pela segurança dele. A besta se prepara para disparar outro raio. Inglis ainda se recusa a voltar para a academia. Ela diz a Rafinia que os amigos deles vão cuidar disso. O Prisma dispara raios dentro da barreira e eles vêm, mas Inglis ainda não vai voltar. Sistia se transforma de volta e diz a eles para irem para a academia, mas Inglis tenta impedi-los de sair. O Homem Mascarado diz a ela que eles alcançaram seu objetivo e devem partir. Ele diz que o Prisma parece estar crescendo mais a cada segundo. Inglis diz a ele que quer lutar mais com ele. Sistia lhes dá um equipamento de voo e eles partem. A dupla voa de volta. Ripple acorda dentro do espaço de bolso e eles contam tudo sobre o Prisma. Ela diz a Leone para cancelar o espaço de bolso e ela o faz. Ripple corre para verificar Miliera e Leon.
Ela ataca a besta, mas ela a derrota facilmente. Silva ataca a besta e ela rapidamente tenta esmagá-lo, mas Ripple o tira do caminho e a besta a agarra em vez disso e começa a esmagá-la. Silva tenta atirar, mas Leon o impede, pois a bala pode atingir Ripple. Miliera diz a eles que a barreira vai quebrar logo, então precisam tirar a besta da cidade. Ripple atira para sair do aperto do Prismer e ele a solta. Miliera usa seu artefato para atrasar a besta um pouco. Ripple parece exausta, mas ainda quer continuar, e Leon diz que ela precisa descansar. Ela cai no chão exausta. Silva diz a ela para se tornar uma arma para ele, mas ela recusa. Ele implora a ela e narra como ela o salvou quando ele era jovem. Enquanto ela tenta recusá-lo novamente, ela começa a se transformar em uma arma, e diz que não é ela quem está controlando. A vontade de Silva a estava atraindo contra a vontade dela. Ripple se transforma em um rifle, Silva fica iludido pelo poder e diz que pode derrotar qualquer coisa. Leon e Miliera tentaram impedi-lo, mas Silva já estava cego pelo poder. Ele tira Leon do caminho e tenta atirar no Prismer, mas Inglis chega a tempo de impedi-lo, e Ripple se transforma de volta. O Prismer quebra a barreira de Miliera e tenta disparar um feixe de luz, mas Inglis o chuta para o céu, embora seja muito poderoso e não vá longe. Ele começa a cair de volta e tenta disparar vários feixes de luz na cidade, mas Inglis rapidamente chuta todos eles para defletir. Inglis está se divertindo como nunca desde que nasceu. Miliera a chama e diz que não é hora para isso, pois Yua ainda está lá dentro. Inglis e a besta trocam golpes rápidos, ela continua a atacá-la e se diverte fazendo isso. O outro fica parado e olha com espanto, enquanto ela desvia do golpe do Prismer rapidamente. Ela tenta o golpe de éter, mas a besta desvia. A luz de Yua começa a enfraquecer. Rafinia, Leone e Liselata a ajudam a distrair a besta enquanto a atacam de todos os ângulos. Inglis o chuta para o céu e dispara um golpe de éter massivo. O corpo do Prismer começa a se desfazer. Os outros dizem a ela para explodi-lo, mas com um sorriso ela recusa, e para o choque deles, ela empurra para cima, mantendo o feixe estável com uma mão. Ela lança outro feixe, quebra éter, que abre um buraco no Prismer, destruindo-o, enquanto ele explode com uma luz massiva e desaparece. Os alunos não conseguem acreditar que ele se foi. Inglis pula de um equipamento de voo, carregando uma Yua desmaiada nos braços e um sorriso no rosto. Todos aplaudem e a elogiam. Eles continuam a falar sobre isso, enquanto Leon silenciosamente se vira para sair. Leone o vê, e apenas o encara por um tempo antes que ele se afaste. As meninas dizem que precisam comer, mas para o choque delas, Miliera diz que a cafeteria foi pelos ares. Vários dias depois, os alunos são vistos removendo os escombros da academia, e Yua e Silva continuam a discutir. Liselata procura por Inglis e Rafinia, e Leone diz que elas foram à corte real porque o rei as convocou. No palácio, Ripple e Inglis discutem a luta. Ripple diz que ela parecia saber por que precisava impedir Silva de atirar. Inglis pergunta se era assim a conexão entre um cavaleiro sagrado e uma ameaça Hyrule. Sugerindo que isso o teria matado, ela diz que finalmente percebeu porque Aerys ficou desconfortável quando conheceu Rafinia. Ripple diz a ela para não dizer uma palavra sobre isso a Rafinia. Dentro da corte real, as meninas se ajoelham diante do rei, enquanto ele as elogia pela ajuda. Ele então elogia Inglis por derrotar Yvel e perseguir as brigadas da corrente de sangue. Para o choque dela, ele diz que ela estará liderando os cavaleiros do país e a declara a nova chefe da guarda real. As meninas não estão felizes com o anúncio. Rafinia fica desapontada, pois percebe que Inglis não estará mais com ela. Inglis se levantou e agradeceu ao rei, mas recusou a oferta, deixando todos em choque total. Ao saírem da corte real, ela diz a Rafinia que já prometeu estar ao lado dela, então recusar a oferta não a incomoda. Rafinia a provoca, dizendo que o verdadeiro motivo é que ela não poderá lutar na linha de frente. Rafinia e Inglis prometem ser amigas para sempre. Os reis os encontram no corredor e os levam ao salão de banquetes cheio de comida e a dupla enche a cara.